Amigos do Vanguarda Espírita, no capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo, em solução de alguns problemas pela doutrina espírita, nós vamos conversar sobre a alma. Qual é a sede da alma? Essa pergunta é feita por muitas pessoas. Aonde a alma se localiza? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é de alguma sorte mais do que um desdobramento. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. A resposta nos reporta ao conhecimento do perispírito. Sabemos que o perispírito é que dá forma ao nosso corpo. Um é encaixado no outro no nascimento, na concepção. Então, durante a nossa infância, durante a nossa juventude e vida adulta, o nosso perispírito ele está sobreposto ao nosso corpo orgânico. Quando o corpo orgânico atinge a sua fase de falência dos órgãos e que ele vem a falecer, existe então a separação do perispírito e espírito, e a alma, o perispírito, subsistem e voltam à pátria espiritual. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este? Depois da questão da existência da alma, é esta uma das questões mais capitais, porque de sua solução estão resolvidas as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis. A alma, ela pode explicar, ou deve explicar através de um pensamento, uma reflexão filosófica, as questões, problemas insolúveis, por não se ter nela, na alma, acreditado. De duas uma, ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a preexistência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo, e mesmo certas regras da igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos como a lógica não podem deixar dúvidas a esse respeito. Os espíritos têm nos colocado essas situações de uma forma muito clara, provando a existência da alma, da questão em que ela existia antes do corpo e que ela foi então unida, ou ela é unida ao corpo no nascimento, na concepção, não é, do neném. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Pergunta bem interessante. Sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se ela não existisse. É uma realidade. Se a alma, que é o centro da vida para nós, na erraticidade, na espiritualidade, se ela não tivesse consciência da sua existência, seria extremamente difícil entendermos a espiritualidade com a vida pujante que ela tem, com tudo que ela nos oferece, com uma vida que continua após a morte orgânica do corpo. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária?
O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. O progresso ele é interessante nesse sentido da colocação desta pergunta, porque a alma, mais uma vez falamos, ela não fica na erraticidade, ela não fica parada. Quando abandona, quando o corpo já não é mais necessário na existência em que ela está, e ela volta, retorna à pátria espiritual, ela tem uma vida do outro lado, onde essa vida ela é pujante, ela é uma vida que tem todas as condições de aprendizado para ela, não é? Ela tem consciência de si. Então, tendo a consciência de si, ela tem todas as condições de viver muito mais uma vida espiritual plena do que a vida quando ela está presa ao corpo encarnada. Criou Deus as almas iguais moral e intelectualmente, ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Se Deus houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Sendo todas as criaturas obra sua, por que dispensaria ele do trabalho umas quando impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. Se Deus é perfeito, se Deus nos ama a todos de igual maneira, não poderia ter feito ou tido preferências quando na criação das suas criaturas, porque não haveria justiça nesse procedimento. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união ao corpo. Como dissemos, a alma, na sua união antes do corpo, tem uma vida pujante e também em outras existências ela vai adquirindo um conhecimento que não se perde. A sua predisposição ao bem, mais intensamente do que outras, ou as ciências, ou a intelectualidade, ou a filosofia, ou a música, é resultado deste conhecimento adquirido em outras encarnações, em outras vidas. Não é? Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. O livre-arbítrio é a chave para o progresso quando nós temos, então, nascemos pela providência divina, por essa oferta divina, com o poder de podermos dizer sim e de dizer não. De decidirmos quando queremos e quando não queremos. As nossas decisões devem ser sempre baseadas naquilo que é bom, que é reto, que é honesto. Assim, nós tomamos as decisões certas a respeito da nossa vida, a respeito da vida como ela é e a respeito da vida daqueles que nos cercam. Quando nós não temos esse procedimento, quando nós decidimos, através do nosso livre-arbítrio, imputar ao nosso corpo, imputar à nossa vontade situações que vão nos prejudicar, a responsabilidade é sempre nossa. Seremos cobrados por isto, por termos
Tomados essas decisões, através de impulsos, através de tendências para o mal, precisamos entender que o estudo da doutrina espírita coloca para nós, através dos livros, através de comunicações espirituais, a intensidade com que precisamos trabalhar a nossa mente espiritual para então nos livrarmos das tendências que nos incomodam, orgulho, egoísmo, falta de indulgência, como nós já falamos em outros vídeos também. São situações que nos fazem decidir erradamente, tomarmos decisões difíceis, das quais com certeza depois, de uma maneira ou de outra, iremos nos arrepender. Fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, sendo o grau a que ele chegou. A prova disso está na observação dos fatos que diariamente estão sob os nossos olhos. Quanto mais rapidamente entendermos o caminho que a espiritualidade nos oferece para desenvolvermos espiritualmente os nossos sintomas mais proeminentes de dificuldades dentro da nossa moralidade, provavelmente menos numerosas serão as nossas encarnações e poderemos ascender espiritualmente com mais facilidade, mais rapidamente, através desse entendimento. Queridos amigos do Vanguarda Espírita, compartilhem, divulguem, toquem no sininho, mandem sugestões para nós e estejam conosco. Muito obrigado a todos.